Olá, tudo bem? Nós estamos retornando às nossas atividades, nossas aulas, agora de forma remota, mas eu gostaria de fazer uma espécie de revisão, certo? Uma revisão sobre o início da teoria da linguagem. Vamos falar sobre variação linguística. Até porque nós temos que tirar o preconceito linguístico. O preconceito linguístico ele está em vários aspectos. Dentre o aspecto é a discriminação de alguns níveis de linguagem, como a gíria, o regionalismo e a linguagem informal, certo? E também há um preconceito linguístico, volto a reiterar, certo? Indo além do Marcos Banho, certo? Que fala sobre essa teoria a respeito do preconceito linguístico, certo? O professor Marcos Banho, da UNB, eu coloco também que há um preconceito com a norma padrão, certo? Eu acho que todos os cidadãos brasileiros deveriam dominar a norma padrão. Por quê? E é justamente o motivo deste porquê que é o tema da nossa aula. Porque à medida que eu tenho domínio, o conhecimento e a apreensão de todos os níveis de linguagem, eu vou deixar de ser discriminado. Eu passo a me inserir em em todas as camadas, não? Em várias camadas sociais, inclusive aquela camada que rejeita a minha variação linguística coloquial, informal ou a gíria. Mas antes de nós chegarmos nesse momento de reflexão sobre a linguagem, vamos falar um pouco sobre essa teoria, né? Essa teoria linguística, a variação linguística. Vamos observar aqui, ó. Toda língua ela possui um léxico e uma gramática. O que seria este léxico? O léxico é justamente o dicionário, certo? E esse dicionário ele está justamente depositado na mente de cada falante. Além deste dicionário, que são todas as informações que nós temos a respeito de uma determinada língua, nós temos a gramática. A gramática é o que vai normatizar, certo? Esse emprego desse léxico. Então nós temos as palavras em todos os níveis, né? O léxico, quando eu falo léxico, eu estou falando em todos os níveis. No fonológico, morfológico, sintático, semântico, estilístico. O que eu quero dizer é que eu estou falando em fonema, eu estou falando em palavras, eu estou falando em frases, orações, eu estou falando em sentido das palavras, né? Seção com C cedilha, seção com SS, né? Comprimento de extensão, comprimento, certo? O sinônimo, o antônimo, tudo isso neste nível aqui semântico. Como também no nível estilístico, na maneira particular do estilo da linguagem do escritor ou do falante. Certo? Então, quando eu falo de variação linguística, eu estou falando em todos os níveis. E quando eu falo de gramática, eu não estou falando só da gramática formal, tradicional, como esta aqui, ó. Essa aqui é a normativa da língua portuguesa. Então aqui a gramática tradicional é uma lei, certo? Aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, e houve uma pequena ementa recentemente que foi o acordo ortográfico, certo? Que depois em um outro momento nós vamos falar sobre esse novo acordo ortográfico. Então a gramática não é só aquela tradicional, existe uma gramática própria da língua, a informal. A língua padrão também é confundida com a língua formal. Obviamente que nós estamos falando de forma, não uma forma geométrica, certo? Mas no sentido de ser convencionado por uma sociedade. Porque nós temos que entender que a teoria da linguagem não vai discriminar nenhum nível de linguagem, gíria, regionalismo, o jargão técnico e nem a padrão. O que faz essa discriminação, ou melhor, o que comete a discriminação são os cidadãos,
certo? Que compõe uma determinada sociedade que prestigia a língua padrão, certo? Formal, e desprestigia, marginaliza, coloca à margem a língua, outro nível de linguagem, que é a gíria. Porém, todos esses níveis de linguagem possuem um léxico e possuem uma norma, uma gramática. A gramática que eu estou falando no sentido de norma. E a língua que já estou a me referir no sentido de um sistema mais complexo. Tudo bem? Então, só para relembrar, a linguagem formal padrão é essa da gramática tradicional, uma língua pré-escrita. O que é pré-escrita? Porque as normas já estão pré-estabelecidas de uma maneira arbitrária, como dizia o nosso grande teórico, o pai da linguagem, o introdutor da ciência da linguagem humana, que é o Ferdinand Saussure. Tudo bem? Mas também a linguagem formal possui também uma norma. Quando nós escrevemos ou falamos, eu a amo dentro de uma linguagem formal, e na linguagem informal o falante diz, eu amo ela. Então nós vamos observar que possui normas semelhantes, e as duas possuem também uma gramaticalidade. Só para ilustrar o exemplo, vou colocar aqui para vocês observar. Eu a amo. Tudo bem? E nós vamos observar que nós temos aqui um sujeito, certo? Um sujeito. Nós temos o objeto direto e nós temos um verbo transitivo direto, certo? Aqui é o verbo transitivo direto, aqui é o sujeito da oração, o que comete a ação, sujeito ativo. Então, eu, primeira pessoa do singular. Eu amo. Amo quem? Ele ama uma pessoa do gênero feminino. Também na linguagem coloquial, ele poderia utilizar o que é mais comum, certo? Na linguagem coloquial, observe que quando eu falo linguagem coloquial, eu estou falando de uma linguagem do cotidiano, uma linguagem comum, uma linguagem mais simples de você escutar e perceber no dia a dia. Estou falando do cotidiano. Aí eu falo, como é que o falante do cotidiano falaria? Eu amo, usa o mesmo verbo, olha aí, ó, sujeito, verbo transitivo, e utiliza outro pronome, ela, que é um pronome para ser utilizado como sujeito e não como objeto. No entanto, na linguagem formal, utiliza também, ó, sujeito, verbo transitivo e objeto direto. Então, só para ilustrar que mesmo na linguagem coloquial, possui também uma norma. A língua é um sistema de valores organizado de maneira interativa, porém possui uma harmonia pré-estabelecida. A gramática, ou melhor, a língua já possui uma gramática natural. Por isso, quando nós estamos falando de variação linguística, nós não temos que discriminar nenhum nível de linguagem. O que nós temos que nos ater é o contexto situacional. Se eu vou a uma lanchonete lá no pátio da escola, eu uso um nível de linguagem. Se eu vou só pedir um emprego, né, eu vou utilizar outro nível de linguagem, porque lá, num ambiente de trabalho, eu vou falar com pessoas que eu não tenho intimidade. Então, o contexto situacional é de formalidade. Se eu vou escrever um texto, uma redação do vestibular, eu vou utilizar a linguagem padrão, a linguagem formal, porque um dos critérios é o domínio deste nível de linguagem. No entanto, se eu estou conversando com meus amigos, de boa, tranquilamente, de uma maneira bem vulgar,
eu estou utilizando, posso utilizar a gíria, posso utilizar o regionalismo, porque o contexto situacional predominante vai ser este nível de linguagem formal, gíria ou regionalismo. Tudo bem? Assim como nós estamos no meio de uma pandemia, você chega aí no hospital, vocês vão encontrar os médicos utilizando jargão técnico. E com esse jargão, é um nível de linguagem que só quem entende é que está afim, no sentido que tenha afinidade com aquela situação, daquele contexto, dentro de um contexto hospitalar, que já conhece aquele nível de jargão que vai dizer se o paciente está bem, ou está mal, ou ele está se recuperando. Ele não fala da mesma maneira que o paciente, que aqueles familiares falam. Ele utiliza um jargão técnico. Por quê? Porque o contexto situacional permite. Então lá não há espaço para gíria, certo? Lá, naquele contexto, no ambiente hospitalar, os médicos utilizam, mas não é só a classe, a comunidade dos médicos. Os jogadores de futebol, os advogados, os professores, certo? Toda a profissão possui o seu jargão técnico. Por isso que para você compreender, você tem que ter uma certa competência linguística, como Noam Chomsky fala depois, que esse grau de compreensibilidade, esse entendimento linguístico do léxico, certo? Para você atualizar, você precisa ter uma certa competência linguística. Quer dizer, você vai ter que lexicar vários segmentos, vários níveis de linguagem. Quanto maior conhecimento lexical que você obtiver desses níveis de linguagem, né, mais habilidade você terá como falante ou como